Meus amigos, bem-vindos a Niterói. Nós estamos no Mercado de São Pedro, uma referência aqui na cidade de Niterói, para se comprar peixe e para nós, no caso, para comprarmos as nossas iscas, nós vamos pescar de praia, de beira de praia no litoral de Niterói. Então venha comigo, vocês vão gostar muito desse mercado aí. Bom, galera, agora eu vou comprar o camarão para pescaria, né? Eu estou aqui na barraca do Mercado de São Sebastião e aqui é o camarão de cativeiro, né? Esse é um camarão, no caso, de criação, né? E esse aqui é o natural, que ó, eles chamam de camarão ferrinho. Esse é o da Baía de Guanabara, né? Esse é o original. E ali você falou que é da Ilha Grande. É o camarão lá da Ilha Grande. Então, pelo tipo de fibra, a gente normalmente compra esse aqui, que é o camarão ferrinho da Baía de Guanabara. Vou levar meio quilo desse aqui, então, cara. Ver se o mar não virou muito, dá pra pegar uns peixinhos ainda, né? O camarão é saboroso. Não, esse é o melhor que tem, é. Show de bola, tá bom demais. Show. Então, quer que bota um gelo? É bom sim, um pouquinho. Um gelo não, bota os dois então. Alex! Bota os dois, pô. É isso aí. Tá certo. Camarão show do milhão. Bom, pessoal, a gente já comprou camarão. Agora, minha barraca preferida aqui para comprar sardinha. A gente já conhece ele aqui, já deve ter quase uns 30 anos, né? Essa sardinha aqui é considerada maromba, chamamos de sardinha verdadeira. Ela é a mais apetitosa para a gente comer e, obviamente, para o peixe também. Essa aqui, ó, já é a sardinha que ele chama cascuda, né? Ou laje. Essa que ele está oferecendo aqui. Só que ela não tem, assim, nem para nós, nem para o peixe, o mesmo sabor que tem a verdadeira. Mas eu vou querer uma meia dúzia. Só fazer uma isquinha bacana. Valeu, mano. Olha, grande, hein? Né? Peso que é. Tem pouco lugar no Brasil pra gente pegar peixe desse tamanho na isca artificial, ó. E vamos soltar você agora. Fica quietinho. Que coisa grande, peixão. É uma espécie de respeito esse aqui. Bom, meus amigos pescadores, finalmente chegamos na praia de Camboinhas. Camboinhas é uma praia da região norte de Niterói, Rio de Janeiro, né? Nós vamos fazer uma pescaria de praia, tem de tudo aqui nessa praia. É uma praia diametralmente oposta a Copacabana, então nos acompanhem que vai ter muitas dicas também. E eu espero que vocês gostem aqui, porque o visual é alucinante, mesmo com esse tempo ruim. Galera, vou explicar para vocês o tipo de chicote, que é o nome que a gente usa para esse terminal aqui da vara de pesca. Então esse chicote aqui é feito com rotores. Cada rotor é protegido por miçanga e 2 nós. Só que esses nós, eles correm. Então eu vou descer esse aqui, junto com o rotor, e bloqueio com outro nó. E eu mantenho ele sempre de uma maneira que não fique muito apertado, para poder rodar, ó. E é aqui que eu vou colocar o que a gente chama de pernada do anzol. Então a gente vai trabalhar com 2 anzóis. Um que vai sair aqui, vai vir mais ou menos até aqui, e o outro daqui para baixo. Esse anzol ele tem que passar para baixo da chumbada, que é para poder pescar bem no fundo. E esse vai ter que terminar antes do início do outro, que é para poder não embolar. Como tem muito vento e o mar está bem agitado, eu vou trabalhar com a pernada um pouquinho mais curta. Aí eu dou aqui um monte de nozinho, corto. E esse nozinho é que vai parar aqui no meu rotor. Eu coloco por dentro, seguro e puxo. Ele vem para essa partezinha aqui para baixo. Pronto. Tá aqui a pernada. Ela vai trabalhar todo o tempo girando e solta. E agora eu coloco o segundo aqui. Eu optei por esse formato de chumbada porque ele é muito mais aerodinâmico para arremesso e para você tirar da água.
Mas como o mar está muito agitado devido ao sudoeste, eu vou ver se ele vai correr muito rápido ou não. Provavelmente vai correr, mas se correr e pegar peixe, eu mantenho. Agora, se ficar correndo muito rápido e não tiver resultado, eu vou ter que trocar, aumentando o peso ou mudando o formato dele para segurar mais no fundo e manter a isca mais parada. Vou mostrar aqui como é que eu gosto de cortar o camarão, limpar ele, né? Então primeiro tira a cabeça, você dá uma pressão aqui no rabo dele, solta a casca, abre aqui também, tira tudo, né? Tá limpinho. E aí eu venho com a tesoura e corta aqui nessa linha preta aqui, ó. Você faz 2 filés do camarão. E depois você tem que escolher pelo tamanho do anzol o tamanho que você vai botar ali, ó. Então eu já vou cortar eles aqui, ó. Então agora eu vou iscar aqui para vocês verem o jeito que eu me acostumei a iscar, né? Normalmente deixa mais a isca nessa parte aqui e mantendo sempre a ponta do anzol de fora. O peixe de praia, ele normalmente ele suga, né? Então ele absorve e entra normalmente o anzol inteiro. Então é bom você já ter a ponta exposta, né? E agora, para aguentar o tranco do arremesso, eu preciso amarrar. Eu, como sou old fashion, eu sou das antigas, eu ainda uso essa vermelhinha aqui, que é uma linha muito boa também e solta fácil. Vocês veem como ela quebra fácil? Ó, puf, quebrou. Vou fazer o segundo agora. Para quem não está acostumado com pesca de praia, você deve estar achando esse anzol pequeno demais, né? Mas, na verdade, na praia os peixes não são muito grandes e esse anzol já é considerado já médio para grande. Esse aqui é um Marusseigo 12, esse aqui não precisa economizar a linha não, pode botar. E é por isso que eu não gosto muito da linha elástica, que eu acho que ela emborracha demais a isca. Mas é gosto pessoal. Prontinho. Para arremesso, importante manter o carretel bem fechado, porque se esquecer aberto e arremessar, pode cortar o teu dedo. Vou usar aqui o material Loomis, uma vara Intense de 3 metros. E vamos ver se o peixe vai colaborar agora. Tem um detalhe muito importante na pesca de praia. Vocês vão reparar na questão da altura. Quanto mais alto você consegue apoiar a vara, mais linha você tira da água e sofre menos pressão das ondas. Por isso que a gente usa normalmente esses fincadores bem altos aqui. Comeu! Galera, esse arremesso veio aqui, ó, com um anzol com a isca bem comida, deixou só um pouquinho, e aqui praticamente limpo. Quando ele limpa assim tudinho, pode ser siri também. Eu vou arriscar que seja um peixe e vou diminuir o tamanho do anzol. Vou colocar outros anzóis, guardar esse aqui e ver se vai dar resultado. Estava usando esse grandão aqui, agora eu vou colocar um menorzinho, que é um Akita 7, um anzol que a gente usa muito em competição de pesca. Obviamente a isca vai ficar menor, mas vamos ver se dá resultado. A numeração japonesa normalmente é de 0 para cima, então o 1 é bem pequenininho, depois o 2, o 3, esse é o 7. Tô achando que esse anzol aqui vai ser o tamanho ideal. Então, galera, vou dar uma limpeza aqui nessa sardinha.
Essa sardinha maromba verdadeira. A gente tira as escamas todinhas e depois que eu tirar as escamas, eu vou fazer um filezinho dela. E eu não faço um filé muito profundo, porque eu não quero pegar aquela parte mole. Eu pego mais a parte de fora do filé. E uso isso aqui, ó. E agora eu já posso colocar no anzol. Costurar a sardinha aqui no anzol. Anzol um pouquinho maior. Nossa, aqui passa um pouco para cima, assim. É sempre bom você ter 2, 3 tipos de isca numa pescaria. Eventualmente você pode catar tatuí, sarnambi também, que são uns bichinhos locais aqui da areia que os peixes gostam, né? Porque você nunca sabe qual vai ser o gosto daquele dia, que tipo de peixe está comendo, né? Tem uns peixes que preferem sardinha do que camarão e vice-versa, né? Foi longe. A ideia de usar uma vara mais possante, uma chumbada mais pesada, é tentar arremessar mais longe e depois cobrir uma área maior de pesca. Então eu uso uma vara aqui que chega a 4,20, ali uma de 3 metros. Para ver se tem alguma coisa. Tá um peixinho ali, ó. Vamos ver se ele... Aí, galera, vamos usar a corvina. Não me morde. Esse peixe aqui cresce a 3 kg, né? Quem sabe ele vai dar sorte de pegar um ainda. Já tem a boca para baixo aqui, ó. Como é o papa-terra, então ela normalmente caça com essa boca para baixo para comer os bichinhos em volta da areia, né? Eu vou soltar logo porque também ela... Então, galera, quando você pesca com 2, 3 varas na praia, você sempre tem que manter o alinhamento que o mar está te dando. Então aqui ele está puxando para a direita e eu jogo sempre um pouco para a esquerda para dar tempo dela correr. Aí eu já tiro essa vara, coloco essa e essa vai para a direita. Famoso riscadinho. Esse aqui é dos parentes de curvina, betar, etc. Também com a boquinha para baixo, né? A gente chama aqui de riscadinho, que obviamente, né? Em função das listrinhas dele, né? Saiu. Soltar o bichinho. Muito bonitinho esse peixinho. Quando tá dentro de cardume, se tiver 10 anzóis, pega 10. Riscadinho. Aí, bora, vai. E aí, galera, dublê de bagre. Esse é o famoso bagre de água salgada. Apesar de todas as famílias de bagres serem de água doce, a gente tem no mar também algumas famílias. Isso aqui, galera, tem que ter muito cuidado com esses ferrões, né? Então aqui, ó, está facinho de soltar, tá todos hoje na boca. Vai-te embora, você. Na próxima ele vai. Aproveita agora a onda, vai. Ah, isso aí. Galera, em relação a essa captura agora de dublê,
Eu vinha raciocinando em função da captura dos outros peixes anteriores, estavam pegando sempre o anzol de cima. Então o que eu fiz agora, nesse agora do bagre, eu tirei o anzol que estava aqui, puxei ele para cá, e tirei o que estava aqui, ele puxei lá para cima. Porque está dando muita sujeira desse tipo assim, alga, em função da ressaca que deu e que ainda continua. E aí eu imaginei que com essa sujeira toda estava dando muito problema aqui embaixo. Aí eu puxei para cima e deu certo agora. Vamos ver se a gente pega alguma espécie diferente agora. Já foi uma curvina, riscadinho, bagre, e vamos correr atrás de peixe diferente. Vamos ver essa bichinha aqui agora. Quem sabe? Olha o tamanho do bicho que veio. A gente só sabia que era um peso, né? Ó. Mais uma espécie agora. Carapicu. Esse jeito tem uma boca muito louca. Aí, ó. É uma boca retrátil, ó. Ele assim não parece que tem nada. De repente, faz um bico aqui, ó. Agora só pegou umzinho só. Mas tá dando certo os anzóis em cima. Tá indo. Isso foi bom, hein? Galera, é muito importante quando vocês acabam de arremessar, deixar a bobina aberta, porque eu ainda vou caminhar até colocar na espera. Então agora aqui eu posso fechar e depois eu estico ela. Às vezes a chumbada enterra ou então pega uma mussum, um tipo de uma cobra, que também se enterra. Pesado. Nossa, peguei uma viola ou uma raiazinha. Por isso que estava pesado, ó. Isso aqui é mais parecido com o cação-anjo, né? Que a gente chama. Mistura de cação com arraia. Vamos soltar a bichinha agora. É um peixe bem exótico, né? Aí tem o lado da arraia e o lado do cação. Maneiro pegar isso. É bom que ele é resistente também. Também correu lá para a direita, vou tirar para ver se não foi ação de algum peixe, né? Uma dica que eu dou para vocês, não usem o punho aqui no meio da vara para tirar não, porque essas varas pesadas vão acabar estragando o teu punho. Apoia aqui, ó, a vara fica no antebraço. Aí você tem muito mais facilidade e torque para puxar. Até as gaivotas estão de olho no nosso peixe agora, pô. É outro dublê. Eita perna. Que dublê bonito. Uma betara e um bagre. O papa-terra aqui, carioca. E mais um bagre. Aproveitar que o bagre tá fácil, vou soltar logo. Isso aqui, galera, que é o perigo, ó. É muito amolado aqui, aqui e aqui. Então, para quem não sabe mexer, tem que tomar cuidado, conhecer o peixe. Tá bem vivão, vou soltar ele logo.
Foi embora. Sua vez, Papa-Terra. É um peixe muito procurado em praia. Muito bonito ele. Esguio, né? Já foi ele. Pesou! Isso aí, galera. Agora finalmente apareceu a cocoroca. A cocoroca tem esse nome porque ela ronca, faz croc, croc, croc. Chega a estar friazinha ela. Ah, que peixinho bonitinho. Mais uma espécie, galera. Acho que só nessa pescaria a gente pegou acho, uns 8 tipos de peixe diferentes. Tão bonitinho. Foi embora. Ó, deu uma corridinha pro lado direito, né? Pode ser bom. Eu joguei pra cá, né? É aqui que é a área que o peixe briga mais, tem que ter mais cuidado. Ele tá chegando. Tem um, então dois. Ei, trem bom, ó. Dublê de cocorocas. Vai se aproximando do final da tarde, o bichinho vai entrando. Elas parecem irmãs gêmeas as duas, eu acho. Cocoroca. Aproveitar o embalo da onda aqui. Já solta a primeira. Vai com a onda. Ô, peixe, vai. Cara, passou debaixo da minha perna. Foi. Bom, minha gente, com esse dublê de cocoroca, vou aproveitar e encerrar aqui, finalzinho da tarde top. O peixe está bem longe agora, mas eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas, de uma pescaria que não foi fácil, né? Com muita dificuldade de vento, mar, depois de uma ressaca, mas deu para mostrar uma variedade boa de peixe, pesca de praia assim mesmo. A pescaria de peixe menor, mas com muita surpresa, né? E com essas dicas aí, eu acho que tenha ficado bem enriquecido aí para vocês. A gente vai fazer mais pesca de praia, se bobear em outros estados aqui do Brasil. E vocês vão ver isso só no Igarapé Caminhos das Águas.